pessoal, tudo bem? Mais uma vez sou eu aqui, professora Lívia, de Biologia, para poder a gente dar continuidade à matéria, tá bom? Vamos falar agora sobre o módulo 8, as teorias atômicas, né? Coisa que vocês já devem ter começado a falar lá com o professor de Química. Então vamos dar uma revisada sobre isso daí. Espero que todos estejam gostando das nossas videoaulas, estejam entendendo e qualquer dúvida, qualquer problema, entrem lá em contato com a nossa sala de aula do Google, tá bom? É nosso objetivo fazer com que vocês entendam mesmo, tá? Então vamos lá. Módulo 8 sobre as teorias atômicas, pessoal. Bom, lá desde a época da Grécia Antiga, né, cerca de 400 anos antes de Cristo, vieram as primeiras ideias do que a gente fala hoje de átomo. E como é que essa galera aí começou a pensar? Porque o cara que pensou foi Demócrito, tá? Ele pensou o seguinte, cara, o que acontece se a gente dividir a matéria infinitas vezes? Exemplo aqui que eu peguei, ó, folha e tesoura. Vai chegar um momento que eu vou começar a cortar aqui. Cortar esse papel pequenininho, vou cortar aqui, aí esse eu vou cortar aqui, enfim, eu sou meio enrolada, né? Aí aqui eu vou cortar mais um pedaço e assim vai. Vai chegar uma hora, isso aqui já tá pequenininho, vou cortar mais um pouco. Vai chegar uma hora que eu não consigo mais dividir, eu não vou conseguir mais cortar um micro pedacinho que vai ficar de papel. Foi essa a ideia, foi isso que Demócrito pensou e observou nessa época. Cara, eu acho isso sensacional. Vocês se ligam nessas datas? 400 anos antes de Cristo. E a galera já pensava nisso, né, produção? Tem uma produção aqui. Enfim. E aí eu botei essas figurinhas, ó, ele pensando sobre isso, dividindo a matéria, e aí ele chamou essa parte, então, indivisível, quando chega no momento onde você não consegue mais dividir aquilo, ele chamou isso de átomo, tá? Que o átomo vem disso, vem dessa palavra indivisível, beleza? E aí viu que então toda a matéria, ou seja, tudo aquilo que existe é constituído por átomos, beleza? Aí, depois disso, obviamente, milhares, né, vários e vários anos depois, quando a gente começou a entender, ter o campo da ciência, foi quando a gente teve a oportunidade de estudar para tentar entender como é então essa estrutura do átomo, beleza? É o que a gente chama de modelos atômicos. Esses modelos são feitos através de experimentos, análises, né, dados que a gente faz para tentar explicar e mostrar o que a gente quer, nesse caso, do que é feito esse átomo, como que é esse átomo, tá bom? Então, ao longo aí desses anos, tiveram esses modelos que vocês já devem ter visto, o modelo de Dalton, o de Thomson, de Rutherford e, por último, de Bohr. Bom, enfim, aqui tá já na nossa ordem cronológica dos modelos, quem foi o primeiro, né, que desenvolveu os estudos até o último. Esse desenho vocês já estão acostumados, já devem ter visto, mas vamos falar sobre cada um deles. Gente, observação, desculpa, tá? Quem tem cachorro em casa sabe como é que é. Então esses latidos aí não tem como eu segurar, infelizmente. Acontece. Vamos lá. Primeiro, o modelo atômico de Dalton, tá? Ele ficou conhecido como bola de bilhar. Vocês viram isso lá, né? Aquela bola da sinuca. Por quê? Dalton acreditava que, assim como que a gente viu lá em Demócrito, por exemplo, que era uma partícula também indivisível. Ela era sólida, maciça, tá bom? Não tinha nada ali, era uma coisa bem maciça. Nada assim que eu digo do que a gente conhece hoje, era uma coisa maciça. E ele acreditava que os átomos de elementos químicos diferentes, eles teriam tamanhos e massas diferentes. Por isso essa representação, o átomo de hidrogênio vai ser esse tamanho, vai ter essa massa, vai ser mais leve. O átomo de hidrogênio vai ser maior, um tamanho maior, uma massa maior. O de bromo ainda maior.
tá? Ele acreditava desse jeito, mas a mesma ideia se mantinha, ou seja, era substâncias, né, maciças, indivisíveis, beleza? Então, ó, os átomos não podem ser criados nem destruídos, eles são rearranjados. Então ele dizia que, esse átomo de hidrogênio, ele pode se ligar a esse de oxigênio, né? Esse de oxigênio pode se ligar a esse daqui, esse com esse, enfim. Eles podem se combinar de diferentes maneiras e aí, dependendo dessa combinação, formar moléculas diferentes, né? Formar substâncias diferentes. Então esse é o modelo de Dalton, o primeiro, aquele mais primitivo, sem muito conhecimento, né? Enfim, anos depois, uma geração lá depois, veio o Thomson. E aí Thomson, aí sim, ele fez um experimento. Aqui eu peguei a figura lá do livro de vocês, tá? Onde ele utilizou esses raios catódicos, nada mais é do que uma radiação, tá bom? Lançou ali uma radiação nesse campo aqui elétrico, onde nessa região, tá, ela tinha carga positiva, beleza? E conforme esses raios, essa radiação batia, né, era jogada nesse experimento, esses raios eles eram desviados em direção a esses polos positivos. Foi quando então Thomson pensou o seguinte: opa, peraí. Então isso significa que esse átomo, ele tem partículas negativas presentes nele, porque vocês já estudaram que negativo tem atração por positivo, né? Positivo com negativo, ou seja, cargas opostas se atraem. Mesma carga, elas vão se repelir, não é verdade? Então, se aqueles raios estavam indo em direção à região positiva, significa que estava tendo uma atração naquilo ali, tá? Então ele pensou, ele viu, que sugeriu, né, na verdade, de que o átomo ele apresentava partículas negativas dentro dessa sua estrutura, tá bom? Aí, a princípio era isso. O novo modelo, depois de um tempo, depois de aprimorar ainda mais os seus estudos, ele viu que essa massa aqui, esse átomo, essa parte aqui principal, ela era positiva, ele tinha cargas positivas que iam neutralizar essas cargas negativas. Por isso que ficou conhecido com o modelo dele como pudim de passas. Esse aqui tem um pudim de passas, né? O próprio alimento, enfim. Mas que é uma massa positiva e nela estão incrustadas partículas negativas. Ele chamou essas partículas negativas de elétrons. Então aqui em Thomson a gente já descobriu, uma partícula subatômica, beleza? Ou seja, menor do que a estrutura realmente do átomo. Show até aqui? Moleza, né? Legal. Aí depois dele, vocês estão reparando na ordem aqui, ó, do nascimento dele, da idade deles? Como foi direitinho mesmo, um após o outro, um foi aprimorando o experimento do seu antecessor. Veio o modelo de Rutherford. Bom, Rutherford, que ficou conhecido como sistema solar, né, o modelo do sistema solar, ele fez o seguinte experimento. Esse aqui é o experimento dele, ó. Ele pegou lá uma fonte de partículas alfa, enfim, e colocou uma lâmina muito fina de ouro e um anteparo, tá? Que quando se encostavam aqui as estruturas, elas poderiam emitir luz, por exemplo. Beleza. Aí ela foi e jogou essas fontes de partículas de alfa e percebeu que alguns desses, tá? Dessas partículas, elas atravessavam diretamente essa lâmina de ouro e encostavam aqui. Enquanto outras, elas eram ricocheteadas. Eu sou analfa, ricocheteadas. Eu não sei editar vídeo, senão ia estar aqui aparecendo aqui a palavra certa, entendeu? Eu sou meio, enfim. Aí por que isso daí sugeriu? Eu falei, beleza, peraí, Lívia. Uns passavam direto e outros, então, sofriam esse desvio. Ele percebeu que o seguinte, então, esses átomos aqui na placa de ouro, porque, era uma placa de ouro, na verdade, um material, uma matéria, era constituída de átomos. Então, os átomos aqui desse ouro,
eles não eram maciços, como assim, né? Maciço não, porque isso foi Dalton, mas enfim, uma bola, uma massa, né? Onde eram incrustadas as cargas negativas. Por quê? Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Essas partículas aqui, essas partículas alfa, elas eram positivas. Bom, acabamos de falar. Positivo com positivo acontece o quê? Elas vão se unir ou elas vão se afastar? Elas vão se afastar. Aí foi quando ele pensou no seguinte, bom, então aqui, essas que estão sofrendo desvio é porque está encostando, está batendo na região positiva. E se tem muitos, a maioria dos raios aqui, dessas partículas, não sofriam desvio, ele pensou, então peraí, esses elétrons, eles não estão incrustados nessa massa, eles estão afastados. Existe um espaço vazio entre essa parte positiva e a parte negativa, porque é entre esse espaço vazio que essas partículas alfas conseguiam passar. Por isso que a maioria então passava direto, não sofria desvio, porque tinha então esse espaço entre a partícula positiva e os elétrons. Tudo bem até aqui? Será que vocês entenderam? Eu espero que sim. Produção, você entendeu? Tá, então se a produção entendeu, a gente vai indo aqui. Beleza, então é isso que ele viu, ó. O átomo, ele vai apresentar grandes espaços vazios, tudo bem? E aqui no núcleo, ele chamou essa região central, então, de núcleo, é onde vão ter as cargas positivas, que já foram vistas no modelo anterior, tá? E esses elétrons, eles estariam rodeando em volta desse núcleo num espaço, beleza, pessoal? Entenderam essa ideia aqui? Por isso que essas partículas alfa, muitas conseguiam passar direto pelos átomos do ouro, passavam por aqui, ó. Aí alguns, quando encontravam então o núcleo, é que sofria esse desvio, tá bom? Entendeu? Eu espero que sim. Vamos lá. Aí aqui, legal, olha lá, já ia esquecendo. Depois, ele viu aquilo, ele fez todo esse experimento e mostrou o que a gente viu. Ele deu continuidade, continuou ali mais alguns estudos e aí aprimorou, viu que naquele núcleo que a gente viu, não era constituído somente por partículas positivas. Elas eram constituídas também por outras partículas que não tinham carga, tá? Ele chamou essas partículas positivas de prótons, essas sem carga de nêutrons, e o elétron a gente já conhecia, né? Que chamou inclusive essa órbita, essa região onde os elétrons estão circulando de eletrosfera, beleza? Então aqui em Rutherford já tivemos ciência do que é prótons, nêutrons e elétrons. Tudo bem? Show de bola. A estrutura mais perto do que a gente tem de átomo. E aí, no final, veio o nosso querido Bohr. O Bohr, ele veio para complementar a ideia de Rutherford. Por isso, inclusive, que é chamado de modelo Rutherford-Bohr, porque eles se complementam. Foi uma ajuda que ele fez, vamos dizer assim, né? Foi uma complementação. Ele viu o seguinte, beleza. Tem os elétrons ali circulando, existe esse espaço, mas pô, galera, nós sabemos aqui que toda partícula carregada eletricamente e que tenha movimento, ela vai ter energia. Ela vai liberar energia, na verdade ela vai ser carregada energeticamente. E ele viu então o seguinte, esses elétrons, eles estão orbitando, ou seja, estão em volta nesse núcleo, mas em espaços definidos. Eles não estão todos em mesma órbita, porque senão iriam chocar com esse núcleo e entrar em colapso. Não tem como. Então esses elétrons, eles estão organizados de acordo com a quantidade de energia de cada um. Tudo bem? Então é isso que ele viu. Ele complementou. Ele disse que os elétrons, eles apresentavam essa energia e, portanto, eles orbitavam em órbitas, né? Eles giravam em órbitas definidas, no que a gente conhece hoje como camadas eletrônicas. Vocês vão estudar isso no próximo módulo, sobre essas camadas eletrônicas que tem essas letrinhas K, L, M, N, O.
Peike são 7 camadas eletrônicas, ou seja, que quantifica o nível de energia, a quantidade de energia que tem desses elétrons. Cada uma dessas camadas vai comportar uma quantidade também de elétrons diferente. Por exemplo, nessa camada mais próxima do núcleo, que é a camada menos energética, ela só consegue ficar ali com 2 elétrons circulando, tá bom? Exemplo, enquanto que para mais longe, para mais distante for com relação ao núcleo, mais energia, né? Uma camada mais energética ela é, tá bom? Aqui então, ó, é um esquema lá do livro de vocês mostrando que aqui é uma órbita, um elétron nessa órbita. Quando esse elétron ganha energia, ele vai saltar de camada, ele vai para a camada que vem posterior a ele, que eu falei, é a camada mais energética, tá bom? E o contrário também acontece, quando ele perde energia, ele vai voltar para a camada ali mais próxima do núcleo, tudo bem? Então, ou seja, mais uma vez, estão vendo? Ele só complementou a ideia. Ele não falou mais nada sobre essas outras partículas subatômicas. Ele não disse que tem mais alguma coisa. Não, beleza, tem lá os prótons, tem os nêutrons, tem os elétrons e tem esse afastamento. Os elétrons estão mesmo em volta do núcleo, que eles chamaram depois de núcleo. Só que eles têm esse lance da energia, tá? Beleza? Entenderam isso daqui? Enfim. Isso daí são os modelos que nós conhecemos, a história, né? A história de experimentos que foram feitos para a gente ter o que a gente conhece hoje sobre átomo, sobre essa estrutura que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Essa daqui a imagem eu achei muito bacana, achei super interessante, onde mostra a fotografia desses cientistas, né, que a gente falou, lá de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E aí em cima deles um modelinho de cada um das suas ideias, né, do que eles descobriram. Beleza, pessoal? Bom, ficamos aqui. Eu espero ter ajudado, complementado com o que vocês já têm de informação. Como eu disse mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai agora dar esse pause. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os exercícios do livro, falar os gabaritos sobre 5 questõezinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou com saudade da minha turma, então 901, um beijo especial para vocês. E em breve, tenho certeza, nós estaremos em contato físico novamente, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal!